notícia sensacional pro Flamengo nessa final da Libertadores. Tem repórter cravando condição do Pedro. Tem o Flamengo fechando uma parceria com uma empresa bilionária. Eu vou explicar tudo no vídeo de hoje. Tem torcida do Palmeiras com uma fala ridícula, uma fala xenofóbica durante a entrevista no dia de ontem, na quinta-feira. Tem um repórter da ESPN com uma fala preconceituosa com os cariocas, com a torcida do Flamengo. E tem também renovação de contrato a caminho. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Começando com a agendinha, o Flamengo que já está em Lima. Já fez o primeiro treino em Lima ontem, faz o segundo treino hoje, sexta-feira, a um dia da grande final da Libertadores. Flamengo que tá finalizando a sua preparação, tem uma novidade aí pra final, uma notícia boa que eu vou passar já já pra vocês aqui. E amanhã é a grande final da Libertadores, às 6 da tarde, horário do Brasil. Tem Flamengo e Palmeiras no estádio lá em Lima, né, no Peru. Então, a gente tá nessa expectativa aí, não vou nem passar a agenda daqui pra frente, porque o foco total é na Libertadores. E a gente já começa aqui com a informação do Flamengo realizando o treino nessa quinta-feira. Seu primeiro treinamento em solo peruano. Clima de concentração total para a grande final do dia 29. O elenco rubro-negro trabalhou com intensidade para conquistar mais um título continental. Ou seja, foco tá total, treinamento forte para a galera chegar 100%. Também não pode ser muito forte, não. Vamos segurar também que não pode ter lesão no treino. Agora, a Federação Peruana de Futebol presenteou os jogadores do Flamengo com camisas da seleção peruana, com os nomes dos jogadores. Pedro recebeu a camisa 9, a mesma numeração do Paulo Guerreiro, que marcou a época no rubro-negro, reforçando a conexão especial entre o ídolo peruano e o Flamengo. Legal, né? Tudo bem que tem aquela faixa lá, parece que é do Vasco, até parece a camisa do River Plate, mas é legal, a hospitalidade tá lá. A Federação Peruana presenteando o Flamengo. E agora tem uma notícia legal aqui sobre o Danilo, que está prestes a alcançar um feito inédito no futebol, que é se tornar o primeiro jogador bicampeão tanto da Libertadores quanto da Champions League. Ele conquistou 2 vezes a Champions League pelo Real Madrid e levantou a taça da Libertadores com o Santos, entrando agora na disputa para repetir o título sul-americano e escrever mais um capítulo histórico na sua carreira. Tá aí Danilo, quase carreira similar ali ao do Cafu. Não tô dizendo que joga mais, tá? Cafu jogava mais do que ele, na minha opinião. Mas o Cafu era um cara muito vitorioso, foi um dos que mais venceu o título na história, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, principalmente na Roma, pela seleção brasileira. Então, o Danilo vem traçando aí um caminho sensacional. E agora tem o Flamengo fechando uma parceria com uma empresa bilionária que é a Meta. Meta que é lá do Mark Zuckerberg, né? Que era a antiga dona... antiga dona não, era o antigo Facebook, agora virou Meta. Tá sendo criado um projeto aí para a torcida do Flamengo, através da Meta AI, lá da IA da Meta, fazer o novo bandeirão do Flamengo. Então você pode ir lá no Meta AI, pede lá para ele gerar um bandeirão, ele vai te dar algumas opções, e aí, depois que você escolher o bandeirão que você quer, dependendo do que você colocar ali de instrução para eles, de prompt, né, vai ser gerado esse bandeirão, você vai salvá-lo, e aí depois que você salvar, você vai lá no DM, no Instagram do Flamengo e manda o bandeirão, feito pelo Meta AI. Aí, um desses bandeirões enviados vai ser escolhido e vai estar no Maracanã no dia 3 de dezembro contra o Ceará. Então, o bandeirão escolhido entre os torcedores vai estar fisicamente lá no Maracanã. Imagina, que maneiro que não ia ser o seu bandeirão estar presente lá. Então, se você quiser tentar,
não perde tempo, acessa lá o Meta AI, gera o seu bandeirão e joga no DM do Flamengo para ver se o seu é escolhido, né? Acho que eu vou tentar, hein? Vamos ver se mais tarde durante o dia hoje eu faço o meu também. E o Flamengo tem disputa interna pela titularidade. Felipe Luiz com uma dúvida ali, principalmente para o ataque nessa final. Entre os dilemas para a final da Libertadores, nesse sábado, dia 29, tá na ponta direita. Luiz Araújo e Carrascal estão disputando essa vaga aí para o jogo contra o Palmeiras, mas, por enquanto, a tendência é que Luiz Araújo jogue. Não se sabe se o Carrascal com isso não vai jogar ou se vai ser deslocado para outra posição, mas a tendência é o Luiz Araújo jogar. Tem uma comparação aqui de números deles e tal. O Luiz Araújo tem mais números do que o Carrascal porque ele tem mais jogos na carreira. É um jogador que fez aí, por exemplo, o Luiz Araújo fez 376 jogos contra 198 do Carrascal, sendo que nesses jogos o Luiz Araújo fez 60 gols, o Carrascal fez 25, assistências 47 contra 22, passes decisivos 381 contra 233, isso na carreira como um todo, tá? Não é só no Flamengo, não. Grandes chances criadas 67 contra 40, dribles certos 617 contra 386, cruzamentos certos 210 contra 89 e desarmes 491 contra 262. Tá aí. Acho que é muito por conta também da diferença da quantidade de jogos, tá? Não é esse abismo todo aí de qualidade dos dois. Acho até que o Carrascal tá num momento muito interessante que não dá para abrir tanto mão dele nessa final, não. Ele tá buscando a vaguinha dele. Comenta aí se você escalaria lá pela direita o Carrascal ou o Luiz Araújo. Deixa nos comentários pra gente discutir isso aí durante o dia. E agora vamos falar do assunto já ridículo, vergonhoso da torcida do Palmeiras, dando uma entrevista lá pra Placar. E um torcedor foi perguntado sobre o jogo e tal, expectativa do jogo, ninguém falando nenhum tipo de pergunta provocativa, e ele responde de uma forma 100% xenofóbica, ele falando o seguinte: hoje faz 4 anos do fatídico dia e sábado 29 vamos ser tetra da sub-raça do Rio de Janeiro. A confiança vai ser até o último minuto, a gente vai apoiar, fazer uma festa linda, etc e tal, falou isso. E aí depois que ele fala isso, a repórter que tá do lado dele sorri, para completar o circo dos horrores. O único, por incrível que pareça, que fez uma cara contrária e depois rebateu, falou que não faz sentido, não é correto falar isso, foi o Sormani, que tava nesse programa também, e acabou sendo ali o cara que prontamente fez uma expressão ali de que não gostou dessa fala do torcedor. Mas é uma coisa bem baixa e ridícula, e coisa que não cabe mais hoje em dia, e nada impede que esse cara seja investigado aí quando voltar. Isso se morar no Brasil, né? Porque falou uma coisa dessas aí, a gente espera que ele não fique impune. Pelo menos algum tipo de punição alternativa aí esses caras têm que tomar para aprender a não falar esse tipo de coisa, né? E agora também, para completar, a imprensa lá através do Bruno Vicari da ESPN falou num tom bem ali que quase que claramente falando que o Carioca é vagabundo, que o Carioca não gosta de trabalhar, quando ele comentou a questão ali do Aeroflá. E aí o Bruno Vicari falou exatamente essas palavras que eu vou ler aqui para vocês. Isso é muito cultural do Carioca. Por exemplo, o Aeroflá foi fantástico. Isso dificilmente vai acontecer em São Paulo. Primeiro, que não tem nem discussão que a torcida do Flamengo é maior, mas tem também o fato de que é um torcedor mais festivo, mais entusiasmado. Dificilmente você vai ver a cidade de São Paulo parar para isso. Você não ia ver a torcida do Palmeiras parando São Paulo numa segunda-feira de manhã. O ritmo da cidade é outro, existe essa diferença cultural entre as cidades. Vamos lá. Para começar, o Palmeiras ele é ali a terceira força de torcida na cidade de São Paulo. Corinthians e São Paulo estão à frente e já houve episódios em que tanto a torcida do São Paulo quanto a do Corinthians pararam sim a cidade para acompanhar os seus times, para fazer aquela festa ali, o corredor. Então, já tá mentindo aí. E segundo, que falar que o Carioca não é trabalhador, falar que o Carioca não é esforçado, que a cidade não para, meu amigo,
é sinal de que você nunca veio aqui e não é bem-vindo não, espero que não venha. Mas se vier, vai acabar vendo, como o Eric Faria pontuou muito bem. Vai às 5, 6 horas da manhã, na Central do Brasil, ver como é que tá lá de gente lotada saindo de madrugada para trabalhar, e depois vai dizer que o carioca não é trabalhador. É uma fala extremamente infeliz do Bruno Vicari, dando a entender ali que a galera é só praia e não sei o quê. Falou falou besteira. Espero que aprenda com a repercussão negativa que teve nessa fala dele. Vamos pro próximo assunto aqui agora, que é o Léo Dias prometendo não fazer fofoca sobre qualquer tipo de assunto, inclusive infidelidade dos jogadores, caso o Flamengo vença a Libertadores. Soltaram uma nota oficial. O portal Léo Dias, como veículo nascido e criado no Rio de Janeiro, vem a público comunicar que, caso o Flamengo vença a Libertadores nesse sábado, dia 29, esse veículo de comunicação se compromete a não publicar uma linha a respeito de possíveis atos de infidelidade dos jogadores, nem mesmo detalhes das festinhas pós-jogo. Tá aí. Léo Dias deixando a galera tranquila para comemorar à vontade depois do jogo. E aí finalizou. Os atletas do clube podem se divertir sem a preocupação de que saiam notícias a seu respeito no portal Léo Dias. Quanto às esposas dos jogadores, um aviso, que cada uma cuide do seu marido, no mais, vai Flamengo. Tá aí o Léo Dias dando o seu apoio da forma que ele pode dar pro Flamengo vencer a Libertadores. Vamos ver como é que vai ser essa situação aí. E agora tem uma informação do repórter Pedro Ivo Almeida, lá da ESPN, falando que Pedro está 100% vetado para a final. Segundo a ESPN Brasil, o atacante Pedro é desfalque certo. O atacante só deve voltar aos gramados em 2026. E aí ele disse que, segundo uma fonte do clube, Pedro não tem passado nem perto dos gramados. Porém, ontem, na chegada do Flamengo ao hotel, Pedro caminhou normalmente. E aí continua aquele burburinho, aquela possibilidade do Pedro jogar, vai jogar, não vai. Eu tenho esperança ainda de um sacrifício, pelo menos ele ficar no banco no final do jogo, precisar entrar ali. Eu não sou aquele cara que tá 100% ali convencido de que ele não vai jogar ainda não. Vamos ver, mas tô trazendo para vocês aqui o que foi falado na ESPN e quero ver nos comentários se você ainda acha que existe alguma chance, alguma possibilidade do Pedro jogar essa final ou não? Ou acha que já é definitivo, já essa lesão aí já tira ele da Libertadores de fato? Deixa aí nos comentários pra gente discutir também durante o dia. E agora tem uma notícia espetacular para a final da Libertadores, como prometido na abertura do vídeo. Flamengo já tinha definido um planejamento para essa final da Libertadores com Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. O camisa 3 vinha sendo poupado por Felipe Luiz por precaução, já que ele tá liberado pelo departamento médico do clube e o Flamengo só fez para não ter chance nenhuma de lesão, já que ele tava ali voltando. Então, Léo Ortiz está confirmado na final da Libertadores. O Flamengo preparou todo um planejamento para que ele jogue e isso é uma grande notícia. O Danilo vem bem, mas é muito importante o Léo Ortiz ali, principalmente na defesa, na organização da defesa, mas também na saída de bola. O Léo Ortiz consegue muitas vezes passes que nessa expressão de hoje em dia quebram as linhas, fazem com que a jogada clareie muito mais com passes do Léo Ortiz. Então é uma notícia sensacional essa confirmação do Léo Ortiz na final. Então teremos um time mais criativo, mais construtivo e com uma defesa até mais forte, porque o Léo Ortiz também é sensacional na parte defensiva. Então esse é um reforço, uma notícia, uma confirmação absurdamente boa pro Mengão. E agora vamos pro mercado da bola, porque tem novidade aqui importante, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito,
tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos pro mercado da bola, começando aqui com uma informação vinda do Ângelo, repórter da BTB Esportes, dizendo que o Flamengo vai iniciar processo de renovação de contrato com Everton Cebolinha. A diretoria rubro-negra deve procurar o empresário do jogador, que é o Márcio Cruz, para abrir conversas sobre a extensão do vínculo. Cebolinha tem contrato com o Flamengo até dezembro de 26. E esses últimos jogos dele, de fato, têm mudado um pouquinho o ponto de vista do Flamengo em relação ao Cebolinha, que tinha muito boato e muito comentário de que ele poderia ir para o Grêmio agora nessa janela, de que o Flamengo já estava considerando o Cebolinha como um dos nomes certos da barca, mas esse retorno dele agora, inclusive o retorno anterior, antes dessa última lesão, ele veio muito bem e está se mostrando ali, na minha opinião, o melhor ponta esquerda do Flamengo no elenco atual, pelo menos no desempenho atual, nesse momento, porque o Lino é bom jogador, talvez seja até melhor jogador do que o Cebolinha em relação a potencial, mas o Cebolinha hoje tem demonstrado um futebol mais incisivo, tem conseguido criar mais jogadas e até por isso o Flamengo já começa ali a negociar a renovação de contrato. Já deixa nos comentários a sua opinião. O Flamengo está sendo um pouquinho afobado, ou, de fato, o Cebolinha já está merecendo essa renovação. Lembrando que o Flamengo, para não deixar o Cebolinha sair de graça, precisa fechar essa renovação até a metade de 2026, porque quando entra nos últimos 6 meses, o jogador pode negociar a saída gratuita, assim como aconteceu agora, nesse meio do ano em diante, com o Matheus Cunha indo para o Cruzeiro e com o Cleiton, zagueiro, indo para o Wolfsburg, da Alemanha. Então, vamos ver o que vai dar essa situação aí. A princípio, o Cebolinha ficando no Flamengo. E agora, para fechar, tem o Jorginho admitindo que conversou com o Palmeiras antes de vir para o Flamengo, mas falou que a resposta principal dele foi pelo seguinte, a fala dele: acredito que a grandeza do Flamengo fala por si só. Então a resposta principal é pelo tamanho do Flamengo e pelo quanto eu queria voltar ao Brasil para ter minha primeira experiência aqui estando bem, podendo performar, podendo dar alegria para a torcida, disse antes de completar com o seguinte: você sabe a grandeza do Flamengo, mas vivendo tanto tempo fora, acredito que quem tá lá não tem noção do quão grande é. Você precisa realmente vir aqui, viver essa experiência e aí passa a ter noção do tamanho que é o Flamengo. Eu imaginava que era grande, mas acabou me surpreendendo. Já era grande na minha cabeça, mas vivendo, eu falei, caramba, é realmente mais do que eu imaginava. O Jorginho dando aí a sua perspectiva do impacto, do tamanho do Flamengo aqui, depois que ele veio pro Brasil. E é isso, amigo. Flamengo é Flamengo. E aí vem gente falando aí que Flamengo só para o Rio de Janeiro porque a galera tem esse clima festivo. Não, é porque é o Flamengo. É o Flamengo. Não tem ninguém no Rio, em nenhum outro estado que vai fazer o que o Flamengo faz. Então, é simplesmente isso. Antes de finalizar, lembrar vocês, tem produto do Mercado Livre da Shopee passando o vídeo todo aqui. Você que quer dar um presente de Natal aí para alguém da família, quer presentear seu neto, seu filho, quer se presentear, entra num dos links aqui desses produtos que estão passando. Tem camisa do Flamengo, tem copo, tem kit churrasco, tem um monte de coisa legal aí que eu selecionei e já dá o seu presente aí para sua família. Tem Black Friday hoje. Inclusive, você não precisa comprar exatamente o que está no anúncio, tá? Você pode clicar no meu link e aí quando você entra no site, você pode escolher qualquer outro produto do site sem sair do site. E isso mesmo assim faz com que eu receba uma moralzinha aqui no canal. Então, me dá aquela moral. Se for produto oficial do Flamengo, também vai dar uma moral pro Mengão. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!